Laroê, povo da Quimbanda. Laroê, povo da Calunga. Tá tendo festa aqui do lado, ó. É, estão tocando música. Acho que é do Renato Russo. Eu gosto. Mas vamos lá. O nosso vídeo de hoje é sobre incorporação. Eu resolvi fazer esse vídeo. Eu falo algumas vezes de mediunidade. Eu acho que é importante porque eu tô ouvindo muita besteira, pra variar, né? E acho que tem gente que acredita. E aí cria até um medo, né? Do médium. Mas antes, eu vou pedir pra vocês curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem com as pessoas que vocês acham que esse vídeo é importante. No final do vídeo, eu vou deixar uma imagem, né? Na verdade é um desenho, né? De basicamente como se processa. Mas eu vou trazer para vocês um conhecimento que sim é prático, né? Eu tô nessa estrada desde quando eu praticamente nasci, 50 anos. Com 15 anos eu comecei a trabalhar, meu avô. Eu não aceitava incorporar, então ele me colocou como Cambone. E eu fui Cambone até o último dia de vida dele na Terra, tá? Foram 15 anos como Cambone, até chegar a Cambone chefe, enfim. Mas eu não aceitava incorporar, tá? Eu sentia, eu via, eu escutava e era isso que para mim importava, não achava que precisava incorporar. Então, né, como na Umbanda, o trabalho da Umbanda é através da incorporação, e eu não aceitava, então ele me colocou para cambonar e aprender. E eu vou ser bem franca, eu comento isso em outros vídeos, foi uma época de grande, mas grande aprendizado na minha vida. Não existe aprendizado melhor no mundo, tá? Do que ser Cambone. E o Cambone também tem fundamentos. Não fiquem achando que ele é um serviçal de entidade, tá? Não. Ele é muito maior que isso. Muito, tá? Mas isso daí, essas explicações, o desenvolvimento do Cambone, né? Isso eu deixo para minha escola de desenvolvimento mediúnico, tá? Se vocês quiserem aprender, ela está aberta. O curso dura 1 ano, tá? Não tem bypass, né? Isso é muito rígido, tá? Porque a gente quer que as pessoas realmente saiam, se for para ficar no terreiro axé, se for para sair, né? Que saia, né? Bem estruturado, né? Bem alinhado com as suas entidades e também, né? Com uma incorporação ou irradiação perfeita, tá? Bom, muitas pessoas não sabem o que isso significa, que eu vou dizer aqui pra vocês, mas eu vou explicar. É muito comum vocês ouvirem um termo, que é um termo da ciência, um termo da física, que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então eu vou explicar para vocês o que significa isso de fato. E vou dar um exemplo. Na verdade, eu vou explicar através de um exemplo. Há uns anos atrás aconteceu uma coisa bem inusitada. Porque assim, eu sou mestre em bater carro, tá, gente? Hoje nem tanto. Mas já, vixe, ou eu bati o carro ou bati em mim. Era impressionante. E esse dia, eu tava parada no semáforo. Era muito cedo, né? Eu tava indo trabalhar. Então eu tava parada na avenida. Eram 2 lugares só pra carro, né? Então tinha eu parada no semáforo e tinha outro do meu lado. E eu tava ali, né? Esperando o semáforo abrir. E de repente levei um susto, porque foi uma pancada atrás do meu carro. E aí eu saí pra ver o que estava acontecendo, né? Bom, não foi só no meu, foi no carro do lado também. Um senhor, né? Não sei de fato o que aconteceu com ele, né?
mas ele queria passar entre eu e o outro carro. Só que o espaço que tinha ali, esse corredor, ele devia ter com uns 50 centímetros, um pouco mais, né? E ele queria passar no meio. Bom, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? No caso, tinham dois corpos parados e um terceiro veio querendo, né? Achando que era fantasma passar no meio da gente, tá? E acontece assim, inclusive os espíritos, eles podem passar por nós, tá? Isso também já aconteceu várias vezes comigo, de passar, sabe? E você sentir essa energia, né? Ele, é como se estivesse atravessando mesmo. E, enfim, isso é a explicação da física, tá? Não é diferente numa incorporação ou irradiação. E eu vou explicar também a diferença de novo, tem vídeos aí que eu falo sobre isso, mas eu vou explicar também, até para contextualizar essa explicação. Vocês já ouviram falar do termo na Umbanda? É antigo, eu nem sei se usam mais isso. Na verdade são dois termos, cavalo e mula, tá? Isso é da minha época. Ah, o cavalo, ah lá, o cavalo do pai José da Aruanda. Ah, o cavalo do Exu Caveira. Ou a mula, né? Que é muito comum quando se trata de Exu e Pombogira, ser chamado de mula, tá? Mas, na verdade, esse termo mula também significa outra coisa para Exu e Pombogira, tá? Depois eu posso até explicar. Bom, o que acontece? Você é um aparelho, né? Hoje é muito usado também o termo aparelho. Antigamente não. Você é um aparelho mediúnico, tá? E eu tô fazendo esse vídeo porque, não só por causa das besteiras, mas como é um estudo, na verdade, ele existe, gente. O legal, e aí eu tenho que levantar, bater palma, tá? Os kardecistas, os espíritas, eles levam isso muito a sério, é uma ciência para eles, tá? Então, eles investem em estudos, inclusive em universidades, tá? Não se enganem, isso é muito sério. E, às vezes, a gente fica falando mal deles, ao invés de aproveitar o que eles desenvolvem, né? Nós deveríamos ser um pouquinho mais sábios e menos arrogantes, tá? Mas eu vou contar pra vocês o que eu via, né? Quando eu trabalhava como Cambone. E o que eu continuo vendo, que não mudou nada, tá? A única coisa que mudou é que hoje existem poucas incorporações, muito poucas, né? Isso eu posso falar porque eu via as incorporações quando eu era muito nova acontecendo, porque o Cambone, ele tem obrigação de ajudar o médium nesse processo, a energia do Cambone, tá? Tanto na incorporação quanto na desincorporação. Então, é comum, né? Ainda mais quando você vê, né? Você tá ali, tá vendo acontecer, tá? E hoje, o que eu mais vejo é irradiação. Bom, você, como pessoa, como aparelho mediúnico, você tem os seus chakras, tá? Os estruturais, os vórtices estruturais, porque existem mais, são 7, certo? São estruturais, são os principais, vamos colocar assim. E eles estão ali vibrando, tá? Se eles estão desalinhados, vai dificultar bastante a incorporação ou a irradiação, tá? Por isso que a gente também tem que fazer um trabalho de alinhamento de chakra no desenvolvimento mediúnico. Bom, você tem seu corpo físico, você tem seu corpo veículo, ou como muitos chamam de perispírito, e você tem o seu corpo espiritual ou astral, tá? Muita coisa que acontece aqui na matéria, acontece através do corpo veículo. Coisas espirituais, elas acontecem
através do corpo veículo, tá? Projeções, desdobramentos, ataques espirituais de forma constante, contínua, né, como demandas, etc., começam no seu corpo espiritual, no seu corpo astral, tá? É ali. Mas aqui na matéria, você, né, trabalhando com um processo mediúnico, é o seu corpo veículo que vai ser uma ponte, certo? E esse seu corpo veículo, ele está ligado ao teu corpo físico totalmente, tá? É como se fosse uma capinha, que está ligado aos seus chakras. Porque o dia que ele desligar, quer dizer que você morreu. Certo? Ok. Então, venha lá a entidade, né? Seja lá qual for. E o que ela vai fazer na incorporação? É aí que vem o termo cavalo. Literalmente, ela vai montar em você. Ela não vai entrar em você. Ela vai montar em você. E vai fazer as ligações com o seu chakra através do corpo veículo. Entenderam? É assim que funciona. Na irradiação é um pouco diferente, tá? Na irradiação, a entidade ela está um pouco afastada do médium e ela faz uma ligação energética, mas num certo afastamento, tá? Na verdade, eu acho que, eu sempre falo isso, eu acho que a irradiação é a melhor mediunidade que tem, na minha opinião, tá? Eu não tenho irradiação, quer dizer, tem irradiação no meu dia a dia, tá? Mas eu não tenho irradiação quando eu estou fazendo um trabalho de fato mediúnico no terreiro. É incorporação mesmo. Por isso que eu viro pipa, eu falo, ó, eu virei pipa. Não adianta vir perguntar as coisas pra mim, do que aconteceu, do que foi, o que a entidade falou. Eu não sei, tá? Tem que falar com o Cambone. Por isso que os meus Cambones são muito bem preparados, certo? Não é só por minha causa, mas por causa dos outros médiuns, por causa né, da consulência, que precisa realmente ser amparada, tá? Bom, então, é daí que vem o termo cavalo. A entidade não vai entrar em você, crianças lindas. Não pode, tá? Se ela entrar em você, é possessão. E possessão é morte. Vocês podem ter certeza. Só existem duas formas de uma possessão. Ou porque você morreu. Inclusive tem um... Como é que chama? Debut? É algo assim. É uma crença judaica, tá? Que um espírito, ele se aproveita de uma casca, de um corpo, né? Pra possuí-lo. Então, não é mais a pessoa ali, né? Não é mais aquele espírito, é um outro que se ligou naquele corpo. E tem possessões que matam o médium, que mata a pessoa, certo? É por isso que é morte. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não tem como. Para uma entidade entrar em você, ela precisa romper o cordão de prata, que liga o teu corpo físico com o teu perispírito, o teu corpo veículo, que por sua vez liga o seu corpo espiritual, o seu corpo astral. É chamado, né, de um fio de prata, tá? É um cordão. Inclusive, desde a Grécia, eles conhecem esse parece um cordão umbilical, sabe? Daí também, né, o cordão umbilical, a importância dele para o bebê, para o feto, tá? Ó, ok? Bom, então, não é possessão. Não tem ninguém dentro de você. E aí, é importante esclarecer isso, porque eu já vi, principalmente na escola, os médiuns, né, as pessoas que precisam desenvolver, precisam levantar todo esse potencial na vida dela, eu vejo elas com medo, achando que vão morrer.
Elas não querem ser possuídas, entenderam? Mas elas não serão possuídas, tá? Não existe isso. E outra coisa, vocês não fazem ideia aonde, em que posição determinadas entidades se acoplam a você. E eu vou dizer para vocês onde é. O caboclo é aqui. Ele literalmente monta no seu ombro. Por isso que o seu chakra cardíaco dispara quando é caboclo, tá? Quando é Exu, é na linha abaixo do estômago, principalmente no umbigo. E também é aonde vem aqueles obsessores, né? Que muitos médiuns passam mal, se sentem mal, enfim. É ali, tá? Só que esses obsessores, eles vêm mais abaixo. Eles vêm pelas pernas, tá? Então é um pouco diferente. Por isso que o médium sente fraqueza. E como pega a região do umbigo também, a energia, ele vai sentir problemas no estômago, né? Vai sentir ânsia, né? Vai achar, e é fato, porque eu já senti muito isso, parece que estão arrancando a tua alma, tá? É complicado, tá? Então, é importante que vocês entendam isso e até, assim, eu acho que vocês precisam, sabe, aprender. Vocês precisam fazer o desenvolvimento mediúnico, de fato, né? A Quimbanda não faz desenvolvimento mediúnico, gente. Isso não existe. Não é a linha de trabalho da Quimbanda, desenvolvimento mediúnico. Isso é linha de trabalho da Umbanda. Isso é linha de trabalho do Kardec, que é desenvolver esses aparelhos mediúnicos para os trabalhos. E claro, né? Uma pessoa que já tem esse desenvolvimento, já tem esse contato, já trabalha com as suas entidades. Quando ela entra na Quimbanda, é fácil. É fácil. Ela incorpora muito fácil, porque incorporar Exu e Pombogira é fácil. Gente, é fácil. Eu quero ver vocês incorporarem caboclo, preto velho, certo? Trazer, de repente, uma vibração de orixá. E aí eu não tô falando da Umbanda, né? Porque como eu sou orixá, eu participo das rodas de orixá, tá? Então, e aí? Né? Não é tão simples, entenderam? Agora, Exu é mais fácil, porque é uma energia tectônica, é uma energia literalmente da Terra. Então, ele já está 100% conectado conosco, existe uma relação energética, entenderam? Assim como qualquer outro morto. Por isso que o médium sente a presença de espíritos mortos, tá? Mesmo que ele não veja, ele sente. Entenderam? Agora, a história da mula, né? Sim, eles chamam também, ao invés de cavalo, chamam de mula. Mas tem uma forma que eles chamam de mula, que é aquele que carrega a carga. Quando um Exu fala, você é mula, é porque você carrega a carga. Você é o lixão mediúnico, tá? Ou seja, o que eles chamam de médium de transporte, tá? É o cara que é esponjão e vai carregar tudo que tá dentro do terreiro para ele. E tem pai de santo que deixa. Isso para mim é muito errado, tá? É muito errado. Ele não é o líder da casa? Ele não é o chefe? Quem tem que carregar é ele. Ele é o chefe. Bom, eu aprendi assim com meu avô. E é assim que eu faço. Nenhum médium da casa vai ser mula. Não vai. Muitas vezes eu preciso estar incorporada com Exu, principalmente, porque eles trabalham muito nessa linha. Eu preciso estar incorporada com Exu para fazer a segurança de um outro médium que é chamado, que também é preparado, tá, gente? Ele não é jogado ali, ninguém é jogado dentro do terreiro.
É obrigatório o desenvolvimento mediúnico. Enquanto não terminar, não fizer tudo que tem que fazer, não entre em corrente mediúnica. Não entra, tá? Pelo menos, essa é a ordem que eu tenho do cacique que eu trabalho. E ele vem, vai fazer o que a gente chama de puxada daquela entidade que tá ali, aquele obsessor, enfim, seja lá o que for, tá? E tanto o Exu que está comigo, quanto os Exus que estão em terra, vão fazer o trabalho, inclusive para evitar que aquele médium sofra, que aquele médium, inclusive, possa ter o risco de desencarnar, tá? É muito sério isso, né? Esse transporte que às vezes acontece, principalmente na Umbanda, não é brincadeira, não é para qualquer um. Eu mesmo, muitas vezes, eu faço. Só que hoje eu aprendi, né? Tem os assentamentos de Quimbanda, tem todo, né? São quase 50 anos trabalhando com isso. Então, né? O mais indicado é que eu que faça isso, tá? E eu faço. Não me acontece nada. É uma belezinha, tá? Mas isso é experiência, aprendizado, muito treino e muita fortaleza por trás, tá certo? Mas enfim, o importante é que vocês entendam isso, né? Tem muita coisa aí sendo dita que não é verdade, tá? Não é assim que se processa. E eu acho curioso que, pelo menos na Quimbanda, eu acho que... Vou colocar uma estatística aqui, meio no chute, mas é o que eu vejo, tá? 90% dos chefes, né? Da maioria dos médiuns que trabalham, né? Os quimbandeiros, os adeptos, não são videntes. Não são. E eu tenho uma dádiva, porque né, os iguais se atraem, vocês sabem disso, né? Na verdade é isso. Na minha casa, eu posso dizer para vocês que metade dos meus adeptos são videntes. Alguns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, mas são. E eu fico muito, mas muito feliz. Eu fico mais tranquila. Porque não sou só eu, existem outros ali que vão estar vendo o que está acontecendo e vão conseguir identificar muito rápido. Porque às vezes você não sabe o que está ali na casa. Eu acho interessante quando eu escuto, às vezes, de um médium, ele fala, não, mas eu não quero ver, não. Eu tenho medo. Tem medo de morto, né? É interessante. Eu falo, mas não seria mais fácil você ver e ter certeza daquilo que você acha que é? Aí a pessoa, não, mas eu falo, às vezes é preferível, porque aí você tem certeza de que aquela entidade que está na tua frente, que está se apresentando para você, é de fato essa entidade. Claro que espíritos também se plasmam em outras formas, né? Isso é óbvio. Mas existem, com treino e aprendizado, a gente pega. Ah, pega. Entenderam? Não tem como enganar, não. Nem vidente. Tá? É isso, gente. É um vídeo curto, um aprendizado aí pra vocês. Isso sim, a gente ensina na Escola de Desenvolvimento Mediúnico da Umbanda, tá? Não é ensinado aqui em banda. Mas como eu estou vendo muita gente falar besteira, e para uma pessoa que não conhece nada, de repente ouve de outro, que às vezes, né, tem muitos anos de estrada, ninguém tira o conhecimento dele, e acredita, tá? Só que talvez este ensinamento, este conhecimento, ele de fato não tenha. E eu sempre falo, você não pode falar aquilo que você não conhece. Eu já ouvi muita besteira aí de gente, inclusive querendo falar de Ifá, não conhece Ifá, não tem noção de nada, tá? E quer falar. Não, não fale, por favor. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Principalmente se for dislexo, né? Enfim, tá bom? Um beijo a todos.
da Inianga pra vocês. Tchau, tchau. Vou fazer um adendo ao vídeo, que o pessoal vai falar assim, mas tem possessão com orixá. Gente, eu recebo orixás. Os orixás que eu sou iniciada, se tiver toque de orixá, em terra de orixá, eles vêm. Só que nós não somos cavalos, tá? O orixá, ele vem pelo ori. Toda iniciação, tá? Toda consagração de orixá é feito no ori da pessoa, né? São feitos berés, cortes, né? E é como se ele entrasse por ali, tá? Então ele vem de cima para baixo. Entenderam? É aqui. É aqui. Tá? Não tem, você não é cavalo. Entenderam? Por isso que vocês devem ver, né, vídeos, seja no Xixelegbá, seja no candomblé, né, das pessoas raspadas, pintadas, com ecodidê na cabeça, né, que é aquela pena, né, que é a pena do ori, entenderam? Né, porque é aqui, tá? Então a pessoa fala, eu sou possuída pelo orixá, porque você perde o controle mesmo, tá? Mas não existe possessão de fato. Ele vem de cima para baixo, aquela energia, tá? É muito forte. Para quem é iniciado, é extremamente forte, tá? Tem alguns orixás que são bem complexos de você dar passagem, né? Eu gosto muito desse termo, até na Umbanda, na Quimbanda, dar passagem, que você deixa acontecer, tá? Então você dá passagem para a entidade, você dá passagem para o orixá, tá? É muito, muito forte. É uma dos orixás mais complexos, né? Que eu sou iniciada, inclusive, e que eu recebo, né? Eu dou essa passagem, é Xangô. É Xangô. É assim, ele é extremamente pesado. Extremamente pesado. Ele é denso. Eu chego a suar, né? E ele pula. É impressionante, ele pula. E assim, se você vê, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver esse orixá de fato se manifestando como ele é, sem... porque no candomblé, eles fazem uma espécie de... Tem os equedes, né? Então, eles fazem uma espécie de doutrinação, né? Por isso tem aquelas danças, tá? Uma doutrinação com o aparelho, tá? Então, o orixá, ele responde dentro dessa doutrinação. Já no Xixelegbá, essa doutrinação ela não existe. Então, ele vem no estado puro, como ele é, certo? E se vocês tiverem a oportunidade de ver Xangô em terra, ele pula e na hora que cai no chão, né, bate o pé no chão, o chão treme. Se tiver na grama, a grama afunda, tá? Pra mim, né, de todos aqueles que eu sou iniciada, são mais de 20 orixás, esse é o mais complexo, até mais que Ogum, tá? Até mais que Ogum. Ogum também, ele dá uma canseira, né? Ele não para quieto. Egungun também não para quieto, tá? Egungun não para quieto, e você não consegue parar de dançar. É impressionante, você tá bem consciente ali, você não perde essa consciência com Egungun, mas se tocar pra Egungun, a gente dança e não consegue parar. Enquanto estiver tocando, você não para. Parece que as suas pernas têm autonomia própria, né? Eu já tentei parar, eu tô cansada, aguento mais ficar dançando. Eu quase falando pro pessoal, né, dos atabaques, dos tambores, parar de tocar, porque eu não conseguia parar de dançar, tá? E cansada e lá, né? E dane-se o seu ofício, você tem que aguentar,
tá? Então eu fiz esse vídeo paralelo, né? Eu vou colocar junto com o vídeo principal para vocês entenderem esse processo também, tá? O legal, né? Quando você começa a realmente trabalhar, estudar, porque para mim é ciência, gente. Esse universo espiritual para mim é ciência. Então, tudo aquilo que eu me meto, e não são poucas coisas, eu racionalizo, eu preciso, é como se eu fizesse uma pesquisa, sabe? E aí eu vou fazendo, vou pesquisando, vou entendendo, né, aquilo, né, como funciona, né? E eu acho que isso deveria ser de todos, né? Todos deveriam seguir dessa forma, mas infelizmente não é assim, tá? Mas a gente traz aí para vocês, né, as nossas vivências, as nossas experiências. Eu acho que para você falar de algo, você precisa viver aquilo, né? Eu sempre falo isso. Eu falo, você não pode falar sem viver aquilo, né? Um pesquisador, um estudioso, ele experimenta, ele faz, né? Você vê aí os químicos, os engenheiros, os médicos, eles estão ali na prática, vocês entendem? E não é diferente da gente, né? Pra gente poder falar de algo, você precisa não só conhecer aquilo, mas viver aquilo. Eu escuto muita gente querendo falar coisa aí e não tem vivência nenhuma, tá? É isso, um beijo.